pessoal tá voltando aí. Rapidinho, só porque ainda faltam algumas coisinhas para abordar, tá? Mas logo a gente termina. Vou chamar o Wesley aqui. Pronto. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal vai entrando aí de Sim. novo. Bom, você estava falando com relação ao... Já nem Ao lembro mais. TRT, né? Não, em relação ao TRT, que o TRT Do pode acordo, ajudar né? isso, porque tem muitos sindicatos que podem criar empecilhos. Então, como necessita de uma certa agilidade para fazer a suspensão desses contratos de trabalho, ou até mesmo a redução da jornada e, respectivamente, salários, então é necessário que o TRT possa atuar e auxiliar aí para conseguir esses acordos de forma mais rápida, mais célere, né? Certo. Outra coisa seria que você colocou no roteiro da live a questão da constitucionalidade Sim. dessas questões serem feitas através de acordo individual, né? Redução de salário, segundo a Constituição Federal, só é possível através de convenção coletiva. Então, se você fosse fazer através de acordo individual, em tese, pela Constituição, estaria inconstitucional. Mas se você for considerar o intuito da medida provisória, que é salvar empregos, e a forma mais célere de fazer isso, seja através de acordo individual, pode ser que na ponderação de valores que seja feito posteriormente sobre a constitucionalidade dessa norma, isso seja observado, né? Até por essas notícias aí de mais de 1 milhão de contratos de trabalho que já aderiram à MP. Então, pode ser que a inconstitucionalidade dessa norma não seja reconhecida mediante essa característica peculiar que é do momento que estamos vivendo, né? Exato. E também tem a questão, né, que mesmo diante do contrato do empregado suspenso, existe a possibilidade do empregador ele dar um auxílio aí, né, para esse empregado, dar uma ajuda de custo aí para ele que não vai ter natureza salarial, né? É só uma ajuda aí pro empregado se estabelecer durante esse período, né? Travou. Do benefício, o empregador não é obrigado, mas de Exato. forma convencional, ele pode convencionar aí uma ajuda de custo para o empregado, que não vai ser verba salarial, não vai Não incidir em vai ter cargos, natureza indenizatória, né? não vai ter natureza. Então, quer dizer, não vai gerar custos adicionais ao empregador, além do valor que ele vai custear, que ele combinar. Porque às vezes o Uhum. empregado ele recebe um salário de R$ 4.000, e a hora que ele for pegar o seguro-desemprego, ele vai ficar limitado ao teto, R$ 1.800, né? Então, a diferença entre o salário dele e o que ele vai receber é muito. Então, o empregador pode se ver na necessidade de querer ajudar os seus funcionários e colocar no acordo individual essa ajuda de custo, que não vai trazer nenhum outro ônus para ele além desse valor. Sim. E a questão da estabilidade você já falou. Bom, pelo que eu tô olhando aqui, é basicamente isso que a gente abordou. Eu vi aí que antes da gente encerrar a primeira parte da live, a Luciene tinha deixado uma. Não sei se ela tá aí, né? Quando voltou. Se você tiver, inclusive, me dá um oizinho aí, Luciene, para ver se você tá aqui para a gente responder a sua pergunta, né? Ela tinha deixado aqui quantas horas trabalhadas o empregado vai ter direito ao vale refeição, porque comentou daquela questão, né, do vale transporte, vale refeição. Então, ele tendo reduzido aí a jornada de trabalho, quantas horas ele trabalhando que ele fará jus a receber esse vale refeição? Então, ela pode até acompanhar com a gente aí lá na MP 936, no artigo 8º, parágrafo segundo, diz que, durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado, inciso 1, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados, certo? Então, Certo. se fará jus a todos os benefícios concedidos, então o vale alimentação deverá ser pago na sua Então, integralidade.
Então, mesmo reduzindo a jornada do empregado, ele tem direito a receber a integralidade do seu vale alimentação. De acordo com o que a MP dispôs, sim, Se a gente porque for ela vem literal, né? literal no que diz a suspensão do contrato de trabalho. Parágrafo 2º é claro, lá no seu inciso 1, que fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Se ele, o vale-refeição é um benefício concedido e integra a base até do A base salário, de ele deverá cálculo, ser né? pago. Sim. Entendeu? Fora isso, tem alguns questionamentos de outros aí operadores do direito que diz que não deve ser pago, tá? Mas considerando a MP e considerando até o meu entendimento, eu entendo que deve ser pago, sim. Bom, Tá? acho que das perguntas que deixaram aqui pra gente, tinha sido aquela do Kenny, que a gente já respondeu, né? Que era com relação a parte que o governo irá pagar ao empregado, e essa da Luciene. Se alguém tiver mais alguma dúvida, gente, pode deixar aqui que a gente vai responder, tentando ser o mais breve possível. Enquanto isso, a gente já tinha deixado, algumas pessoas já tinham deixado algumas perguntas pra gente, né? Então, se ficou ainda alguma para trás aqui, a gente vai responder agora. Olhando aqui por cima, você tinha respondido a questão de férias, né? De antecipação de férias, que a gente já tinha colocado que sim. A questão do contrato de experiência, se poderia ser mandado embora, se não, mas também a gente já comentou que sim, né? Respeitado aí as questões legais normais, né? Se tiver no contrato de experiência e o empregador não tomou nenhuma medida da 936, da 927, até para não gerar uma estabilidade futura, se ele não tomou nenhuma e resolveu dispensar dentro do contrato de experiência, ela tem direitos? Tem. As verbas rescisórias do seu contrato de Normais, trabalho, né? além daquela que é específica do contrato de experiência. Se você demite uma pessoa que está no contrato de experiência antes de terminar o prazo do período contratado, ela recebe uma indenização de metade do valor que ela ainda teria direito. Entendeu? Uhum. Então, além do resto, as verbas normais da rescisão do contrato de Tinha uma trabalho. questão aqui sobre o funcionário menos de um ano, né, de contrato de trabalho, se ele pode receber o seguro-desemprego. Ah, tá. Tá, que foi feito no Instagram, né? Isso. A, res, a resposta é depende, né? Por quê? O seguro-desemprego ele tem uma lei própria. Então, ele tem requisitos e regras para ser concedido. Tá? Dentre as regras, a primeira que deve ser observada é quanto ao tempo de quanto deve ser observado se esse funcionário já recebeu outras vezes seguro-desemprego ou não. Se é a primeira vez que ele vai receber seguro-desemprego, ele precisa ter 12 meses nos últimos 18, tá? Se for a segunda vez, ele precisa ter 9 nos últimos 12. Então, se você é a primeira vez que você vai pegar o seguro-desemprego, se você tiver menos de um ano de registro, você não vai pegar. Porque você precisa ter 12 nos últimos 18. Você tem menos de 12, então não vai. Se você for a segunda vez, você precisa ter 9 meses nos últimos 12. Então, se você tem menos de um ano, você tem que ter pelo menos 9, Sim. né? Para poder pegar o seguro-desemprego. E se for a terceira vez ou mais, você precisa ter 6 meses anteriores à dispensa. Você precisa ter pelo menos 6 meses de registro. Tá? Essa é um dos requisitos, além de outros. Você tem que ser dispensado sem justa causa. Você tem que não estar empregado ou recebendo algum outro tipo de benefício. Não possuir renda própria de qualquer natureza ou manutenção da sua família. E não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário. Então, além dessa questão de ter esses meses de contribuição, você também não pode estar dentro desses outros requisitos para poder receber seguro-desemprego. Então, a resposta é depende. Como Você toda pode resposta do receber, advogado, né? você pode até receber tendo menos um ano de emprego, mas você vai ter que ter já recebido muitas vezes e ter pelo menos 6 meses de registro, né? Aí tinha outra questão aqui, né? Como que fica a suspensão do funcionário? Se a empresa pode recontratar? Bom, na verdade não seria uma recontratação, né? Porque o contrato ele estaria só suspenso. O empregado ele não foi desligado da empresa, né?
Então, É, encerrando esse período de suspensão, ele volta a trabalhar normal e se ocorrer a dispensa depois lá do prazo de estabilidade que a gente comentou, a dispensa ocorre normal, né? isso. É exatamente isso que a gente tinha até comentado durante a explanação da MP. Sobre a antecipação das férias, já respondemos no decorrer da live. Suspensão de salário em tempos de Covid. Se pode haver, né? Suspensão de salário em tempos de Covid. Então, em relação à suspensão de salário, não pode haver suspensão de salário. O que vai ocorrer é a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, que aí vai reduzir o salário, mas em relação ao empregador, o resto vai ser complementado pela União. Suspensão de salário estava previsto na MP 927, no artigo 18, mas foi editada a MP 927, já houve aquele burburinho todo de Sim, que sim. isso não pode, isso é um absurdo. O presidente foi lá no outro dia, editou a MP 928 e revogou o E artigo. revogou. Então, não existe a possibilidade de suspensão de salário. Ou ele suspende o contrato ou ele reduz a jornada, né? Não pode Mas suspender o mesmo salário, né? isso, e mesmo assim vai ter uma contraprestação, ele não vai ficar sem salário, né? Exato. Vai ter ou benefício que vai ser pago pelo governo, ou até mesmo uma contraprestação do próprio empregador. Aqui teve outra pessoa que perguntou se o empregado tem algum direito se for mandado embora durante a pandemia. Na verdade, isso não muda, né? Se for mandado embora durante a pandemia ou depois da pandemia, o direito do trabalhador é o mesmo, né? As verbas rescisórias, tudo que a gente já tá careca de saber. Todas as verbas rescisórias, a depender, as verbas vai depender se for por justa causa ou sem justa causa, né? E se o empregador dele não tomou nenhuma das medidas da 927 ou da 936, né? Que Certo. aí tem que só observar isso. Se não foi tomada nenhuma medida, a dispensa é normal, fica a critério do empregador. Outra pergunta também que eu achei interessante é se pode o empregador reduzir, né, o salário sem reduzir a carga horária. Não, não pode. Se ele fizer, inclusive, se ele fizer um acordo de redução da jornada e efetivamente não reduzir a jornada, o acordo não tem validade, Ó, né? a Pode falar. Franciele aqui está fazendo outra pergunta interessante, mas termina seu raciocínio aí que eu te cortei. Não, a pergunta dela é exatamente em relação. Ao Não, o dela é em INSS. relação ao INSS, É, né? Tá, então depois a gente responde. Exatamente isso. Se não cumprir o que foi combinado no acordo, o acordo perde a sua validade. Então, vai ser considerado o contrato de trabalho normal e o empregador vai ter que custear o período normal, pagando os valores, inclusive podendo sofrer aí até penalidades, né? exato. Aí vamos para a pergunta da Franciele aqui. Dentro do acordo de redução de salário e carga horária, no meu caso foi reduzido a 70%. A minha pergunta é: será descontado o valor do INSS dentro dos 30% que a empresa irá pagar? Tá. Vamos pegar aqui a MP para ver em qual artigo que fala em relação aos encargos na redução da jornada. Se vocês tiverem Mas perguntas, mandem aí, pessoal, que a gente vai pelo encerrar que já eu, já. pelo que eu lembro aqui em relação aos recolhimentos, o recolhimento vai ser o proporcional, tá? Em relação à empresa. Na verdade é o que Até faz mais porque, sentido, né? Não tem sentido ele sim, recolher 100% se ele tá pagando 30% do salário, né? então o recolhimento vai ser proporcional até para não gerar maior ônus, né, Porque ao se ele tá empregador. reduzindo o salário é porque ele não tem condições de pagar 100%. Então não faz nem sentido ele gerar um encargo de 100% do INSS e pagar 30% do salário, né? Sim, até se tiver alguma coisa diferente disso, depois a gente pode divulgar, Sim. né, na rede social.
Gente, mas ó, a gente respondeu todas as perguntas que a gente tinha aqui, cumpriu tudo que a gente pensou em abordar das duas medidas provisórias. Eu vou deixar salvo tanto a primeira parte quanto essa segunda parte, então vocês podem assistir dentro de 24 horas. Quem perdeu o começo, quem perdeu a primeira parte ou quem perdeu agora a segunda, né? E a nossa intenção, essa live foi gravada, a nossa intenção é depois gerar um link e mandar para as pessoas, vocês compartilharem com os amigos de vocês, para que mais pessoas tenham conhecimento disso, né? E não se restrinja somente às pessoas que viram aqui o ao vivo. Então, gostaria de agradecer, né, o Dr. Wesley por ter aceito o nosso convite, né, o meu convite para participar dessa live e abordar essas questões trabalhistas, né? Ele que vivencia mais o âmbito trabalhista do que eu, porque eu fico mais voltada para a área civil e família. Então, eu tenho um enorme prazer de poder estar partilhando esse assunto aqui com você, por você ter agregado aqui Obrigado. no conteúdo e, de certa forma, também me ajudar, né, a compreender tudo que a gente está vivendo hoje. Obrigado pelo convite. Espero que a gente faça mais coisas nesse sentido. Até porque a advocacia ela não pode se travar somente nesse contencioso. Eu acho Sim, que a gente que tem a forma de entender mais sobre esses conteúdos, a gente também tem um pouco de obrigação de passar as informações. Então, essa troca de informações aqui, esse conteúdo, vai agregar bastante, não só para a gente, mas também para as pessoas. Então, eu acho que é de suma importância e eu espero fazer mais coisas assim com sim, você sim. e com os demais colegas aí que quiserem também. Se vocês gostaram, gente, depois deixe seu comentário. No meu perfil, eu deixei a foto, nossa, de chamada da live. Então, falando, né, do dia e horário da live que aconteceria. Tá lá no meu perfil, é a última foto. Se vocês gostaram, deixe seu comentário lá. Deixe algum assunto relevante que você queira saber mais, que a gente pode estar pensando até em fazer outra live, ou não necessariamente live, mas em forma de vídeo para vocês. Então, se vocês tiverem sugestões de temas, e se vocês gostaram, mas não tiver sugestão de tema nenhum e só gostaram da nossa live, deixe seu comentário lá. Vai ser muito importante pra gente ter um retorno também de como foi, né? O que vocês acharam, se vocês entenderam, se ficou clara a explicação, como que foi, né? Porque pra gente também é tudo novo. Então, vai ser muito importante pra gente saber se a gente tá seguindo o caminho certo, né? E me sigam lá, Wesley Souza Adevi. Sim, segue ele. Quem não segue e quem segue ele não me segue também, que é bategalha.adv, vocês estão vendo aí, né? Então sigam os dois, que nós dois estamos sempre postando conteúdos. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Então, um beijo, obrigado, Wesley. Beijo, até Até, mais. viu? Tchau, gente. Tchau.